Feliz com Jesus, irmão? Amém? Glória a Deus. Jesus está feliz com você, irmão? Amém? Ah, tá. Claro que tá. Você está aqui, você veio buscá-lo aqui essa noite, não é verdade? Com certeza, nós alegramos o coração de Deus em estarmos aqui buscando a sua presença, buscando a sua direção, buscando a sua instrução. Como eu falei, hoje estaria aqui, se Deus assim permitisse, trazendo aí uma palavra de instrução a respeito de oração. Nós estamos no ano de buscar mais a Deus. E não tem como falar em buscar mais a Deus e não falar de oração, irmãos. Quando nós falamos buscar mais a Deus, está implícito a oração. Quando falamos em buscar mais a Deus, está implícito a leitura da palavra. Quando nós falamos buscar mais a Deus, está implícito o estarmos mais na casa do Senhor. São assuntos e temas que não tem como fugir. Buscar mais a Deus passa pela oração, passa pela leitura da palavra, passa por o estar na casa de Deus, passa pelo se consagrar mais. E aí Deus colocou no meu coração que uma palavra simples, mas uma palavra de instrução, que abençoou a minha vida, eu tenho certeza vai abençoar a sua vida também sobre oração. Eu vou tratar aqui de duas coisas a respeito da oração, rapidamente. Eu vou falar sobre como devemos orar e como Deus responde. É o que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração para falar com a gente aqui rapidinho essa noite. Como devemos orar e como Deus responde. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, apenas aqui como texto base para essa palavra, e o versículo de número 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, e o versículo de número 1. Você encontrou? Dá um amém. Maravilha. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Curva a sua cabeça. Senhor, eu quero te render graças, quero louvar o teu nome, te agradecer pela oportunidade de estar diante da tua igreja e poder ministrar a tua palavra. Ô Espírito Santo, me ajuda a expor as tuas verdades, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, e que mais uma vez o teu povo seja edificado, que a tua palavra ela cumpra o seu propósito e o seu nome seja engrandecido aqui essa noite. É a minha oração no nome de Jesus, amém. Antes de eu começar, me ajuda aí, fala para alguém que está perto de você: hoje você está bonito demais. Pode perder o costume não, irmão, senão esquece. Fala, meu irmão. Tá bonito, tá arrumado. O que está vendo? Feio é o diabo, filho de Deus é tudo bonito e arrumado. Somos a imagem e semelhança do Senhor, somos o que há de mais especial nessa terra, e que nada e ninguém, nunca jamais, consiga tirar isso da minha e da sua mente, do meu e do seu coração. Eu sempre brinco aqui, mas é uma verdade. Você pode estar um pouquinho maltratado ou maltratada. Mas dá uma guaribada, levanta essa cabeça, vamos embora, sacode essa poeira. Olha no espelho e diz: eu sou imagem e semelhança do Senhor. Vai melhorar. Eu vou vencer, eu vou romper. Vamos embora. Você não é qualquer coisa. Você é especial demais para Deus. Amém, irmão? Mas vamos lá. Eu escolhi aqui esse texto porque fica aqui muito claro, irmãos, que a oração de Jesus, ela despertou algo no coração dos discípulos, de forma que um dos discípulos de Jesus, após Jesus terminar a sua oração, ele fala: Senhor, ensina-nos a orar. Existe algo de especial numa oração feita da maneira certa, da maneira correta. Quando a gente olha para a Bíblia, e eu vendo alguns estudiosos, vários deles repetem a mesma coisa, que a oração é o único assunto específico aonde um discípulo pede para que Jesus o ensine. Nenhum outro assunto os discípulos pedem: Senhor, me ensina isso aqui. Senhor, me ensina a expulsar demônio. Senhor, me ensina a curar a enfermidade. Não. A única coisa que é mencionada na Bíblia, que os discípulos pedem para que lhes seja ensinada, é a oração. Tamanha é a importância da oração, irmãos, porque a oração
ela não é mais uma atividade, ou ela não é mais um exercício espiritual que nos traz benefício. Não, não existe vida cristã sem oração. A oração, ela é indispensável. Por quê? O que é oração? Oração é falar com Deus. Oração é conversar com Deus. A oração fala de comunicação. E não existe relacionamento sem comunicação. É impossível você desenvolver relacionamento com alguém sem se comunicar com essa pessoa. Você precisa se comunicar com palavras, com gestos, com sinais, com atitudes, com um olhar, mas é necessário e indispensável que haja comunicação para que o relacionamento cresça e se desenvolva. Por isso que a oração, ela é indispensável. Por quê? Porque, como eu já falei aqui, já repeti isso na nossa igreja, Deus fala conosco de diversas formas e de diversas maneiras. Deus fala comigo e com você através de uma canção, Deus fala comigo e com você através da sua palavra, Deus fala comigo e com você através de um irmão, Deus fala comigo e com você através de um sonho, Deus fala comigo e com você através de uma frase. Deus, ele tem diversas formas e diversas maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma maneira de comunicação com Deus, e é através da oração. Então fala para quem está perto de você, você precisa orar. Precisa orar. Quer ter relacionamento com Deus? Não tem jeito. Tem que orar. Jesus falou, João 15:5, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem estiver em mim ou permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. E olha essa frase, porque sem mim nada podeis fazer. Não existe vida cristã sem relacionamento com Deus e o Senhor Jesus Cristo. E o relacionamento só pode se dar através da oração. Então vamos lá. Já que a oração ela é tão importante e vital para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus, como nós devemos orar? À luz da Bíblia, aqui algumas instruções muito simples, mas que eu acredito que vai ajudar e abençoar você. Como nós devemos orar? Em primeiro lugar, nós devemos orar com fé. Pastor, mas isso é assim, é óbvio, mas é verdade e é necessário. Nós devemos orar com fé. No Evangelho de Mateus, capítulo 21 e o versículo 22, diz lá, e tudo que perdides na oração, crendo, recebereis. Foi Jesus que falou. Meu irmão, é indispensável a fé na oração. É necessário que você creia, é necessário que você acredite que Deus é um Deus que ouve, que Deus é um Deus que responde, que Deus é um Deus que tem poder para operar. Tem que ter fé. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso 5, diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente e não lança ninguém em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha o versículo de número 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de um lado para o outro. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ô meu irmão, em nome de Jesus, que você saia daqui essa noite, com isso cravado na sua mente e no seu coração. Você precisa orar com fé, acreditando que Deus ouve, acreditando que Deus responde, acreditando que Deus tem poder para agir em seu favor. E fazendo assim, você vai receber as respostas de Deus no nome de Jesus. Mas tem que orar com fé. O texto, meu irmão, que é clássico, Hebreus 11, 6. O que é que diz lá? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia, acredite que Ele existe e é galardoador do que os buscam.
Ô meu irmão, creia! E você pode ter certeza, a tua oração vai ter resultado no nome de Jesus. Ajuda quem está perto de você, fala para ele aí, creia! Segundo lugar, como nós devemos orar? Em segundo lugar, como nós devemos orar? Nós devemos orar em nome de Jesus. Que isso, pastor? A oração precisa ser feita com fé, e a oração nós devemos orar em nome de Jesus. É Jesus que nos ensina. João capítulo 14, versículos 13 e 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir em meu nome, eu o farei. O mesmo Jesus em João capítulo 16 e o verso de número 23, ele diz: na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. E o texto que nós conhecemos, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida, só por meio de Cristo. É por isso que nós precisamos entender que a oração precisa ser feita em nome de Jesus, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que leva o meu e o seu pedido, meu irmão, a minha e a sua necessidade, o meu e o seu clamor diante de Deus. E através de Cristo e por meio do seu nome, por meio do seu sacrifício, nós podemos ter a certeza e a convicção de que o Pai nos ouve, porque eu e você somos pecadores, eu e você somos falhos, eu e você somos limitados, mas Jesus é perfeito, nele não houve pecado. Ele veio a essa terra, foi obediente até a morte, morte de cruz, levou sobre ele a minha e a sua maldição, cancelou a dívida e hoje é o nosso sumo sacerdote. Está lá em Hebreus capítulo de número 4, olha que lindo isso aqui, a partir do versículo de número 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou dos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha o verso 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ô meu irmão, pode orar, ora com fé, ora no nome de Jesus. Você pode se chegar com confiança diante de Deus, não pelos seus méritos, não pela sua perfeição, mas porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e no nome de Jesus a nossa oração ela é ouvida, porque o véu do templo ele foi rasgado, nós temos acesso à presença do Pai, e a oração no nome de Jesus tem poder. Então como é que a gente deve orar, meu irmão? É com fé, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, como nós devemos orar? E aqui eu vou meter um pouquinho mais de tempo. Eu achei isso aqui algo muito interessante. Deus falou muito comigo aqui. Eu acredito que é importante você guardar e ter isso claro na sua mente e no seu coração. Nós devemos orar com fé, nós devemos orar em nome de Jesus. E como nós devemos orar em terceiro lugar? Nós devemos orar reconhecendo a Deus como Senhor e como Pai. Nós oramos com fé, nós oramos em nome de Jesus, e nós devemos orar reconhecendo a Deus como Senhor e como Pai. Jesus, ensinando os discípulos a orar, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, os versículos de número 9 e 10, no início da oração, na instrução que Jesus está dando aos seus discípulos a respeito da oração. Jesus diz: portanto, vós orareis assim. Mateus 6, 9 e 10.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vou repetir para você, presta atenção o que Jesus está falando. A instrução de Jesus a respeito de como nós devemos orar. Portanto, vós orareis assim: Pai. Ele chama o Senhor de Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Aí olha agora, olha o que Jesus vai falar: venha o teu reino. Ele reconhece que Deus, Ele é Senhor. Ele reconhece que Ele é o Rei. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, seja feita a tua vontade, porque tu és Senhor, tu és Pai, mas tu és Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, é indispensável a gente se ater a esses dois aspectos da natureza de Deus na oração. Deus, Ele é Pai, sim, mas Ele também é Senhor. A gente não pode separar, a gente não pode se apegar a um mais do que a outro, porque se nós fizermos assim, nós vamos ter uma visão equivocada e deformada a respeito de Deus. E pastor, por que isso é importante? Porque a maneira que eu entendo e que eu reconheço Deus vai determinar sobre a maneira que eu me aproximo dele. A maneira que nós conhecemos a Deus ou entendemos ser Deus, ela determina a maneira de como eu vou me achegar a Deus, de como eu vou me relacionar com Deus. Eu estava lendo e tem um pastor que é famoso, o tal do Tozer, é um teólogo, e eu achei uma frase dele interessante. Ele diz assim, ó: ter uma visão inferior da paternidade de Deus ou da sua majestade enfraquece o nosso relacionamento com Ele. Ter essa visão equivocada, tanto da paternidade quanto da majestade de Deus, ela provoca uma fraqueza na maneira que nós nos relacionamos com Deus. Vamos lá, vamos para a prática. Eu acredito que isso mais para os antigos, o pessoal que tem mais um tempinho no Evangelho, tinha-se uma ênfase muito grande apenas em Deus como Senhor, como aquele poderoso que está no controle de todas as coisas, um Deus santo, que nós trememos diante da sua presença e da sua majestade. E reconhecendo Deus apenas como esse Senhor poderoso, grande, maravilhoso, majestoso que Ele é, mas apenas essa visão, muitas das vezes, provoca nas pessoas um entendimento de um Deus distante, um Deus impessoal, um Deus que não se preocupa com as nossas necessidades, um Deus que não busca relacionamento, muitas das vezes até um Deus carrasco, um Deus acusador, um Deus severo. Por quê? As pessoas cultivam apenas essa imagem desse Deus que é Senhor. E é uma verdade, mas não é a única verdade. Não é o único aspecto da natureza de Deus, não. Deus, Ele é Senhor, sim, mas Ele também é um Pai amoroso. E a gente precisa ter esse entendimento. Jesus nos ensina isso. Pai nosso. Ele chama o Senhor de Pai. Oh, meu irmão, que eu e você possamos entender isso. Hoje, aí tem o outro oposto, que muitas das vezes as pessoas confundem, se equivocam e se relacionam de maneira errada com Deus. E aí eu digo que hoje, em muitas igrejas, na vida de muitos jovens, tem se cultivado muito, no exagero, a visão desse Deus que é Pai, que é um Deus de amor, que é um Deus que está perto, que é um Deus que é sensível, que é um Deus que está junto, que é um Deus que quer o nosso bem, que é um Deus que está sempre disposto a nos ajudar, a nos erguer, a nos levantar. Mas aí muitas das vezes,
ao enxergar Deus apenas como esse pai amoroso, bondoso, cuidadoso, que ajuda, se trata a Deus como qualquer um. Se trata a Deus como qualquer amigo. Se fala com Deus como se não se devesse a Ele honra, respeito, temor, submissão, reconhecimento ao seu poder, grandeza, majestade e autoridade. E aí, muitas das vezes não, mas Ele é um Deus Pai. É um Pai que está sempre de coração aberto para me receber. Eu posso errar, eu posso cair, eu posso falhar. Ele sempre me recebe. Ei, Deus Ele é Pai, mas Deus Ele é Senhor. Deus não é palhaço. Deus não é bobo da corte, que você olha, não tem problema nenhum não, eu caio, eu falho, eu faço, eu aconteço, eu pinto, eu bordo, e Ele vai lá e me recebe. Ele vai lá e fica tudo bem, fica tudo às mil maravilhas. É um Deus de graça, ô meu irmão, em nome de Jesus, guarda na sua mente, no seu coração, a graça de Deus não anula a obediência ao Senhor. A graça de Deus não substitui a obediência. E a gente precisa entender isso. Ô meu irmão, Deus colocou isso aqui no meu coração. Que a gente muitas das vezes se equivoca e os extremos são perigosos, ambos. Deus não é só esse Senhor de autoridade, Senhor poderoso e maravilhoso, não, Ele é Pai, mas Deus não é só esse Pai amoroso, bondoso e misericordioso. A gente precisa considerar a natureza de Deus. Ele é Pai, mas Ele é Senhor, e nós precisamos reconhecer isso. E você pode ter certeza, nada e ninguém vai impedir aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, na minha e na sua família, aqui nessa igreja, porque Ele é Pai, mas Ele é Senhor. E a gente precisa ter isso claro. E reconhecendo a esse Deus como Pai e Senhor, e aí na oração, nós precisamos orar. A palavra do Senhor nos ensina em Filipenses 4,6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração com súplicas e com ação de graça. Nós oramos com fé, nós oramos em nome de Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor e Pai, com súplicas, isso é com clamor, isso é pedindo, isso é buscando, e com ação de graças. Nós pedimos, nós buscamos, nós clamamos, mas nós somos gratos. Gratos pelo aquilo que Deus está fazendo, grato por aquilo que Deus já fez, grato por aquilo que Deus ainda vai fazer. E nós entramos na oração com súplicas e com ação de graças. Também nós oramos com fé, em nome de Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor e Pai. E nós oramos com súplica e ação de graças. Nós oramos, ainda em Filipenses 4,6, diz o texto: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Nós oramos com súplicas e ação de graças, nós oramos de coração aberto. Meu irmão, eu e você, a gente precisa abrir o coração para o Senhor. A gente precisa expor para Ele os nossos sentimentos, as nossas necessidades. E aí, mais uma vez, é por isso que eu fiz questão de frisar, reconhecendo que Ele é Senhor. Deus é Senhor, sim, mas Ele é Pai. Você pode abrir o coração, você pode externar aquilo que está te preocupando, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te abatendo, aquilo que está te angustiando, aquilo que está te entristecendo. Coloca para fora. Antes de tudo, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Em nome de Jesus, que hoje seja quebrada essa dificuldade de se derramar na presença do seu Pai. Um Pai de carinho, um Pai de amor. Ele é Senhor, mas Ele é um Pai de amor, que quer te ajudar, que quer te abençoar, que quer te erguer, que quer te levantar. É um Pai que quer te proteger, um Pai que cuida, um Pai que anima, um Pai que revigora as suas forças, que tem o melhor para a sua vida. Abra o teu coração para o Senhor. Não se preocupe, pastor, mas que palavras usar? Ele é um Deus, Ele é Senhor, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Ei! É Senhor, mas é Pai. Ele te entende, Ele conhece você. É com as suas palavras, é da sua maneira.
Jesus ensina na oração do Pai Nosso, e não useis de vãs repetições, porque Ele é Pai. Você não precisa tentar fazer uma oração bonita, uma oração formal, uma oração polida. Não, meu irmão, abra o coração para Deus. Exponha para Ele a sua necessidade. É assim que nós devemos orar. Como nós devemos orar? Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 12, na oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas dívidas. Nós precisamos orar confessando os nossos erros e pecados, reconhecendo Ele é Pai de amor, e Ele é Senhor que tem poder para perdoar pecados. Você pode confessar os seus erros, você pode confessar as suas falhas diante dEle, porque Ele é um Deus que não vai te acusar, Ele é um Deus que não vai te condenar. Se você verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, é a palavra do Senhor que nos ensina, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. O sangue de Jesus tem poder. Na oração, confesse os seus erros. Na oração, confesse os seus pecados. Na oração, Lucas 18, versículo de número 1. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A gente ora com fé, a gente ora em nome de Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor e Pai, a gente ora com súplicas e ação de graças, nós oramos abrindo o coração, confessando os nossos erros e pecados, e nós precisamos orar insistentemente. Não para não, irmão, não desiste não, não retroceda não. O que você está buscando do Senhor? O que você precisa que aconteça? Que porta que você precisa que seja aberta? Que intervenção sobrenatural você precisa que seja feita? Ô meu irmão, não para. Continua pedindo, continua batendo, continua buscando, continua agindo, continua insistindo, porque Deus é um Deus que ouve a nossa oração. Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. Quanta gente, meu irmão. Pastor Antônio Orestes falou aqui ontem, no culto. Você lembra lá quanto tempo Isaac orou, irmão? Quanto tempo Isaac orou para Rebeca nascer, para ela poder gerar filhos? 20 anos. E aí ele falou, poxa, se o filho do pai da fé precisou orar 20 anos, quanto mais eu e você, né, irmão? Precisamos orar. E precisamos insistir na oração. Não pare com a primeira porta fechada. Não pare com um primeiro não. Não pare com uma primeira resistência. Deus está falando com gente aqui. Foi o Espírito Santo que te atraiu aqui a esse lugar, para que Ele possa falar no seu coração como você deve orar. Você não é orar e acabou. Não. Insista, resista, persevere. A porta vai se abrir no nome de Jesus. Mas tem que insistir. E a oração, Mateus 6,13. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. A oração, precisamos adorar, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é soberano, seja você quem for, esteja você em que posição estiver, tenha você os talentos, as habilidades, a inteligência, os recursos, os acessos, as informações, adore a Deus, reconheça que Ele é Senhor. Ô irmão, nós como seres humanos falhos e limitados precisamos adorar a Deus. Cuidado para a bênção, para a porta aberta, para a prosperidade, não fazer com que o seu coração se corrompa, como eu falei aqui ontem a respeito do rei Uzias, que Deus o ajudava, que Deus o abençoava, que Deus o protegia, que Deus o prosperava, e ele se engrandeceu tanto, se fortaleceu tanto, que deixou o seu coração corromper. Ô meu irmão, entre na presença de Deus com humildade, entre na presença de Deus com a certeza.
Quem não falha é ele. O microfone falha. Falha. A inteligência humana falha. O homem prepara, o homem planeja, o homem conquista, o homem avança. Mas a adoração é única e exclusivamente do Senhor, meu irmão. Ele é digno de honra. Ele é digno de adoração. Hoje, notícias aí em tudo que é jornal. Camarada famoso. Camarada inteligentíssimo, excelente profissional, meu irmão. Homem de conhecimento. Um homem de recursos, um homem de acesso. Mas, meu irmão, não tem jeito, eu e você, nós somos falhos, limitados e pecadores. Todos nós somos carentes do amor, graça, bondade e misericórdia de Deus. Ninguém aqui tem a garantia do amanhã. Ninguém aqui tem um ticket que garante amanhã eu estarei vivo, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou acontecer, amanhã eu vou construir, amanhã eu vou edificar. Não, Deus, a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração, porque tu és Senhor, tu és Deus, tu és grande. O meu amanhã está nas tuas mãos, o meu futuro está nas tuas mãos, a minha vida está nas tuas mãos. Entre na oração, adorando a Deus. E que a gente possa entender e aprender que nós oramos com fé, em nome de Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor e Pai, com súplicas e ação de graças, abrindo o coração, confessando os nossos pecados, insistindo, adorando e sempre se submetendo à sua vontade. Jesus nos ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu irmão, que eu e você possamos orar e possamos nos render ao Senhor, nos submeter à sua vontade. Não deixe que seus sentimentos, não deixe que seus pensamentos, não deixe que o egoísmo, não deixe que o orgulho, não deixe que as circunstâncias dominem você. Renda a sua vida ao Senhor, entre em oração, disposto a se submeter, a se dobrar diante da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e que eu e você possamos dizer como Jesus: seja feita a tua vontade. Meu irmão, não vai ter diabo, não vai ter demônio, não vai ter crise, não vai ter ação de homem que vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Como a gente deve orar? Com fé, em nome de Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor e Pai, com súplicas, ação de graças, abrindo o coração, confessando erros e pecados, insistindo, adorando, se submetendo à sua vontade. E aí você pode ter certeza, Deus responde. Aí eu vou para a segunda parte, é rapidinho e eu termino. Como Deus responde? Eu falei como nós devemos orar. Como Deus responde? Como é que Deus responde? Sabe como é que Deus responde? Deus diz sim. Deus pode responder dizendo sim. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 20. Isaías vem e profetiza para o rei Ezequias: bota a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Ezequias recebe a palavra, se vira para a parede e ora. Busca a Deus. Senhor, muda isso, muda a minha sorte. Antes que Isaías saísse do palácio, o que Deus fala para Isaías? Volta lá. Eu ouvi a oração de Ezequias, lhe acrescentarei mais 15 anos de vida. Deus disse sim. Deus diz sim, meu irmão. Então, como é que Deus responde? Deus diz sim, mas a gente precisa entender. Deus também diz não. Como é que Deus responde? Deus diz sim, mas Deus também diz não. Deuteronômio capítulo 3, do 23 ao 28. Você escreve, depois você lê em casa. Deuteronômio 3, 23 ao 28. Nós estamos falando só de Moisés. Moisés pediu para cruzar o Jordão. Moisés pediu para entrar na terra prometida. O que Deus falou para Moisés? Não vai entrar. Mas Moisés era insistente. Mas eu quero, Senhor. Mas eu quero, Senhor. Basta de falar desse negócio. Não quero mais saber desse assunto. Deus falou? Não. Deus fala não também, tá, irmão? Se Deus está falando não, se submeta à vontade
de Deus. Se renda à vontade soberana do Senhor, porque você pode ter certeza, o não de Deus é melhor do que qualquer sim de qualquer pessoa. Aceite o não de Deus, e o melhor é o que vai prevalecer sobre a sua vida. Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espera. O Salmo 27, o verso 14, Davi diz: esperai com paciência no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Tem hora que Deus vai falar, meu irmão, para mim e para você. Calma aí um pouquinho. Aquieta o teu coração, espera no Senhor, pode esperar em mim, anima-te, pode ficar tranquilo, eu vou fortalecer o teu coração, pode esperar. De repente Deus está falando com gente aqui, você já está agoniado, você já está impaciente, você já está a ponto de se precipitar, você já está a ponto de tomar uma decisão equivocada. Foi o Espírito Santo que te atraiu aqui essa noite, para falar para você como você deve orar, e as respostas que Deus dá. Deus diz sim, Deus diz não, mas Deus fala: espera, na hora certa vai acontecer, na hora certa a porta vai se abrir, na hora certa a provisão vai chegar, na hora certa o meu nome vai ser engrandecido e exaltado na sua vida, mas espera. Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espera. Isso aqui é tenso. Às vezes Deus não diz nada, Deus fica em silêncio. Você ora, você busca, mas a maneira de Deus responder é se calar. A gente vê isso na vida de Davi. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22 e o verso 3. Davi, ele chega para o rei dos Moabitas, traz a sua família, os seus pais, e diz assim: ó, fica aqui com a minha família, fica aqui com os meus pais, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi não sabia, Davi ainda não tinha tido uma resposta, Deus não havia falado nada. Deus não falou sim, Deus não falou não, Deus não falou espera. Davi pega os seus pais, entrega aos reis dos Moabitas e diz: fica com os meus pais, protege os meus pais, porque eu ainda não sei, Deus ainda não me respondeu o que Ele há de fazer de mim. De repente você está aqui essa noite, e você está experimentando um silêncio da parte de Deus. Continua buscando, continua clamando, não pare, não desista, não retroceda, porque uma coisa certa, o Senhor vai falar com você. Ele pode estar em silêncio agora, mas esse silêncio não vai durar a vida toda. Continua orando. Deus responde. Como é que Ele responde? Dá sim, dá não, dá espera, às vezes fica em silêncio. Deus responde acima da lógica ou da capacidade de entendimento humano. Jeremias 33:3, esse texto que é conhecidíssimo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que não sabes. Ô meu irmão, o que não subiu ao coração do homem, o que não chegou ao nosso entendimento, o que o olho não viu, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Às vezes a gente não vai entender, às vezes a gente não vai compreender, às vezes a resposta vai vir e está muito além, está muito acima da lógica do homem. Aceite a resposta de Deus. Deus tem o melhor. Você pode não entender, você pode não compreender. O meu e o seu papel, irmãos, é estar aberto. O meu e o seu papel é estar atento. O meu e o seu papel é crer, é se submeter, é reconhecer, aceitar a orientação. E você pode ter certeza, o melhor vai acontecer no nome de Jesus. E para terminar, em último lugar, como Deus responde? Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espera, Deus pode ficar em silêncio. Ele responde acima da lógica humana. E eu quero terminar com isso aqui crendo, meu, que é o que Deus tem para mim e para a sua vida. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. O que é isso, pastor? Sabe como é que Deus responde? Aquele que é poderoso para fazer tudo. Você pode ter certeza, Deus sempre vai responder de maneira
completa. Muito mais. Sabe como é que Deus responde? Mais do que completo. Abundantemente além. Isso é, com sobra daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode ter certeza. Ele faz completo, mais do que completo, com sobra, numa dimensão inimaginável, para que o nome dele seja exaltado, seja engrandecido, e para me abençoar e para te abençoar no nome de Jesus. Se você crê que ele responde, fica de pé comigo aí no seu lugar, vai. Ô meu irmão, que eu e você possamos guardar essa palavra no nosso coração, que a gente saia daqui essa noite instruídos. É o ano de buscarmos mais a Deus. Ô meu irmão, não existe buscar mais a Deus sem oração. Que eu e você possamos entender a importância, a necessidade de orarmos mais, de buscarmos mais a presença de Deus. Não existe comunhão, não existe relacionamento, não existe intimidade sem oração. E a oração deve ser feita com fé. Creia, acredite, confie em Deus. A oração é em nome de Jesus. Ele pagou o preço, Ele cancelou a dívida, Ele quebrou a maldição, Ele é o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor. O sangue de Jesus nos justifica, nos purifica de todo pecado. Nós podemos nos achegar ao trono de graça com confiança de que o Senhor nos ouve quando nós oramos em nome de Jesus. E quando nós reconhecemos que Deus é Senhor e Pai, que a gente possa ter esse entendimento claro. Não é só Pai, não é só Senhor, não é só Senhor, não é só Pai, Ele é Senhor e Pai. Ore com súplicas, ação de graças. Abra o seu coração. Peça perdão pelos seus erros e pelos seus pecados. Se arrependa dos seus erros, falhas e pecados. Em nome de Jesus. Busque a Deus. Se derrame na presença de Deus. Confesse seus erros. Confesse os seus pecados. Diga para Ele aquilo que está travando, aquilo que está impedindo, aquilo que está neutralizando a ação de Deus na sua vida. Confessa para Ele. Adore. Reconheça que Ele é Deus. Se sujeite à sua vontade. Ele respondendo, seja o sim, seja o não, seja o espera, seja não falando nada, seja muito além da sua lógica ou do seu raciocínio. Tenha guardado na sua mente, no seu coração. Ele sempre faz completo, mais do que completo, faz com sobra e muito além. Ele faz em dimensões inimagináveis, para que o nome dele seja engrandecido e exaltado. Quero orar por você, quero te abençoar, despedir você em paz. Não esqueça, quarta-feira a gente tem o culto da vitória. Venha, se esforce. Quinta-feira o culto dos homens vencedores, das mulheres vitoriosas. Sexta-feira tem a confraternização aí do DINC. Sábado, curso de capelania. Próximo domingo, escola bíblica dominical, 9h30 da manhã, não falte. À noite, o culto de celebração. Nosso desafio de leitura da palavra, buscar mais a Deus, passa pela leitura da palavra. Não tem jeito, meu irmão. Nosso desafio da leitura da palavra, o livro de Deuteronômio, lá a continuação dos capítulos, e o livro de Salmos. Vamos ler e vamos orar. Fiquei feliz hoje, a gente tinha um grande número aqui de irmãos pela manhã, na oração da madrugada. Glória a Deus, o povo está despertando. É isso aí, meu irmão. Nós vamos colher, você vai ver o que Deus vai fazer. E eu creio que Deus já está fazendo no nome de Jesus. Tem gente que vai contar testemunho, irmão, das orações do nosso tempo aqui na madrugada. Nesse tempo que a gente está dispondo, você vai ver que nós vamos contar testemunho aqui no nome de Jesus. Porque nós estamos orando como nós devemos orar, é crendo, é no nome de Jesus, é reconhecendo como Senhor e como Pai, é apresentando as causas, é suplicando, é adorando, é confiando, é se submetendo à sua vontade, esperando a resposta. Estende sua mão para frente aí. Então, se você ainda não veio as duas últimas, você pode vir. Ainda tem mais uma segunda-feira, venha, 5h30, 6h30, a gente vai estar aqui buscando ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua instrução e a tua direção. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina como nos achegarmos a ti.
e nos achegando a Ti, buscando a Tua presença, oh presença maravilhosa. O Senhor nos satisfaz, o Senhor nos completa, o Senhor nos dá a direção, a instrução, o Senhor age nas nossas vidas, o Senhor abate o inimigo, o Senhor abre a porta, o Senhor cura a enfermidade, o Senhor traz a resposta, o Senhor traz a provisão, o Senhor nos dá a direção, o Senhor faz a Tua vontade na nossa vida. Aí abençoa os Teus filhos, que têm Te buscado, que têm reconhecido que precisam e dependem de Ti, que têm, ó Deus, rendido as suas vontades, para que a sua vontade seja feita, e nós recebemos, ó Deus, a Tua resposta completa, mais do que completa, com sobra, em dimensões inimagináveis, para a glória do Teu nome, e a bênção dos Teus filhos, nós oramos no nome de Jesus, amém. A graça de nosso amado Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do doce amigo Espírito Santo, seja com a igreja de Jesus, e a igreja que ora diz amém.